Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. E nós entendemos que também conhecido como livro do Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo. Espírito Santo. Pronto. Vamos ler, irmãos, está escrito assim. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre a igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram dias dos pães, dia dos ázimos, era dias dos ázimos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim o fez. E disse-lhe mais: lança tuas costas, tua capa e segue-me. E saindo, seguia. E não sabia ele que era real e o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhe saiu, abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: está fora de si. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-na e espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes procurou, não achou. Feita a inquisição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestido Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal. Ele fez um discurso. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia, se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Mais uma vez, irmãos, está entre nós a palavra de Deus, e nesta ocasião eu quero falar com os irmãos sobre o tema
superando as provações. Esse texto que nós ouvimos esta noite, que estamos ouvindo, que acabamos de ler sobre essa leitura, nós vemos aqui a pessoa de Pedro, discípulo, agora apóstolo do Senhor Jesus. Sabemos que esse texto se dá após a morte e ressurreição do nosso Senhor. Lá em João 21, eu convido você que gosta de ler, fazer leitura da Bíblia. Em João 21, nós conhecemos ali Pedro saindo das redes, pescador, das redes para o cajado, pastor. Nós sabemos que Pedro, melhor dizendo, quero começar com Pedro, ele negou o Senhor. E isso foi anunciado pelo próprio Senhor Jesus, que Pedro, antes que o galo cantasse, negaria o Senhor 3 vezes. E isso aconteceu. Pedro, então, agora envergonhado, porque cumprira a profecia do Senhor. Jesus falou e, de fato, isso aconteceu. Pedro sai dali, irmãos, lastimando por o que ele tinha feito, e vai para casa. Quando o Senhor Jesus ressuscita após 3 dias, o Senhor Jesus chama as mulheres que ali estavam e pede para que elas anunciassem aos discípulos. Entenda bem, Pedro era discípulo do Senhor, mas o Senhor aqui separa os discípulos de Pedro e diz assim: anuncie aos discípulos e também a Pedro. Ou seja, o Senhor sabia que Pedro tinha saído da presença de Deus, e porque cumprira, entenda bem, tinha negado o Senhor, e porque cumpria a profecia do Senhor, as palavras de Jesus, que ele o negaria. Eu quero acreditar e creio desta maneira, melhor dizendo, eu creio que naquele exato momento da negativa, diante a negativa de Pedro a Jesus, o próprio Pedro pensou: Jesus não quer mais saber de mim, eu não tenho mais o que fazer, não há arrependimento, não há mais retorno, porque se Judas o traiu e não teve coragem de ir aos pés do Senhor e se arrepender, assim também sou eu. Se o próprio Judas não quis mais saber, porque não teve forças, eu também não tenho forças. Mas assim, irmãos, eu creio desta maneira, que o Senhor Jesus, como Ele sabe o que tem no nosso coração, quando voltamos novamente à missão de Jesus em vida nesta terra, nós vemos que Jesus, em vários cenários, a Bíblia nos relata e nos informa, a título de conhecimento, que Jesus, bem o autor que escreve, diz assim, em todos os evangelhos, nós vemos em Marcos, Mateus e Lucas, dizendo que Jesus, observando em seu coração, ou seja, quando Jesus pregava, não somente nas casas, como nos fariseus e escribas, também a pecadores, ele olhava o que estava dentro do coração. Voltando para o texto de agora, Jesus também olhou para o coração de Pedro, que no seu coração não tinha forças para ir ao Senhor Jesus. A sua negativa ao Senhor Jesus tinha culminado em uma possível desistência, assim que creio. Ele não tinha força, porque a Bíblia nos informa que o nosso coração não procura Deus. Por quê? Porque ele é desesperadamente tendencioso. E tendencioso o quê? Ao pecado, às coisas do mal. Nós temos facilidade em praticar o que é errado, mas temos dificuldade de ir até Deus. Então, quando eu olho para este texto, bendito seja o nome santo do Senhor, e em João 21, quando Pedro e os demais já não queriam mais, não estavam mais ali, irmãos, com a intenção no coração, porque de fato, voltando ao texto, nosso coração não procura Deus, Pedro decidiu voltar a fazer o que ele fazia antes. E o que ele fazia antes? Pescador. Pedro toma para si, então, irmãos, as ferramentas de pesca e chama os demais, como Tiago, João, Natanael e ele e mais outros. Tomou o barco que estava antes ancorado e agora vamos voltar para a vida cotidiana. Ou seja, quando eles entram, a Bíblia nos informa em João 21, e eu quero incentivar, encorajar você a ler o João 21,
A Bíblia relata que eles estavam profundamente tristes. E eu quero acreditar que assim o silêncio tomava conta daquele lugar. E já era noite. A Bíblia também nos informa que naquela noite eles também não tinham pego nada. E se você olhar para esta cena de silêncio, a rede vazia, o barco vazio e eles com fome, nós vamos lembrar que quando Jesus chamou eles em seus primeiros encontros, quando Jesus estava na praia pregando o reino, arrependimento, salvação, nós lembramos que quando Jesus olha para o alto mar, quem está lá? Os mesmos, os dois barcos com os mesmos, lavando a rede. Naquela noite não tinham pego nada. Pedro tinha suas responsabilidades, a cena parece a mesma. Louvado seja o nome santo do Senhor. Antes, sem nada, sem a presença de Deus, sem conhecer a palavra, a rede vazia, o barco vazio, o estômago com fome, compromissos. Quando você olha para Pedro e os demais, sem Jesus, negaram o Senhor, a mesma cena, a mesma história, ou seja, aqui tem um ponto crucial do Evangelho. Nós sem Jesus não temos nada, mas com Jesus, desempregado ou não, passando necessidade ou não, é a mesma situação. Por quê? Porque Ele é o nosso descanso, é a paz que excede todo entendimento. Se guardamos a palavra de Deus no coração, vivemos por ela, podemos falar como Paulo nos ensina: tua graça me basta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tudo Ele é para nós, Ele é o nosso descanso, Ele é a fortaleza, é o socorro presente nas angústias e na tribulação. Não estamos aqui por causa de coisas, estamos aqui porque carecemos da palavra de Deus, precisamos do perdão do Senhor, vivemos para o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Voltando ao texto, irmãos, e tarde da noite, sem ter pego nada, estavam com o estômago vazio, com fome. A tristeza tomava conta deles. Por quê? Porque negou o Senhor Jesus. Só João esteve presente no momento da condenação a pedido de Jesus. Os demais sumiram, foram embora. Jesus foi condenado, louvado seja Deus, perdeu a vida terrena. Aonde estava Pedro? Estava negando o Senhor Jesus. E agora, diante deste silêncio, alguém surge, e o discípulo do amor, por nome de João, ouviu a voz que dizia: filhinhos, filhinhos, louvado seja o nome santo do Senhor, filhinhos. E João disse: eu conheço esta voz, eu comi no prato dele, deitei no peito dele, eu conheço esta voz, é Jesus de Nazaré, louvado seja o nome santo do Senhor. E então gritaram, e Pedro ouviu: Pedro, Jesus vem aí. Então Pedro, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero crer que Pedro pensava: ele vai me chamar de covarde, vai lançar na minha face. Não falei, Pedro, que você me negaria? Você não me ama. Essa conversa de amar é mentira. Você nunca foi fervoroso, sua palavra é de engano. Você mentiu, Pedro. Eu sabia que você ia fazer isso. Covarde, enganador, traiu eu e a minha pessoa, disse que não me conhecia. Eu estava lá diante a tua negativa. Jesus não fez isso. Ele olhou para Pedro com um olhar de misericórdia, como está olhando a mim e a você esta noite, dizendo: filhinhos, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele conhece o meu coração, sabe da minha preocupação, conhece a sua dor e sabe da nossa dor, e Ele está aqui esta noite nos chamando exatamente como chamou Pedro: filhinhos, louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas quem foi Pedro? Pedro foi um homem que negou o Senhor. Pedro foi um homem que teve as suas alçadas do voo na fé. Pedro foi um homem impulsivo. Pedro foi um homem que teve um coração de pedra também. A propósito, o significado da palavra, do nome Pedro é isso: rocha, pedra, pedra. Quantos de nós, irmãos, que nos comportamos exatamente igual a Pedro? Ele uma hora: eu amo o Senhor. Ah, tem certeza? Ah, Senhor, eu amo mais que esses daqui. Quanto? Mais que esses que estão aqui. Tem certeza? Você me ama? Terceira vez: Senhor, eu sou capaz de dar a minha vida pelo Senhor. Mentiroso.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Naquele momento ele estava em fervente amor com o Senhor. Logo mais, não compreendeu muitas coisas, se perdeu nas palavras, e agora ele vira para o Senhor, lá no monte, na hora que o Senhor Jesus transfigurou, não entendendo nada, sem compreender nada, chegou ali no impulso. Que eu faço? Uma cabana para o Senhor, para Moisés, para Elias, sem compreender nada na transfiguração. De repente Pedro está todo cheio de fé, todo cheio da presença de Deus, mas daqui a pouco, ao atravessar o mar de um lado para o outro, esqueceu o que ouviu sendo âncora, Jesus usando o seu barco para pregar o evangelho. Pedro estava lá porque o barco de Pedro serviu de púlpito para o Senhor pregar a palavra. Quando atravessou do outro lado, uma grande tempestade se levanta, mas antes Jesus disse: atravessemos para outra margem. Pedro esqueceu. Por quê? Porque na hora da tempestade ele esqueceu que Jesus tinha profetizado: atravessemos para o outro lado. O mar está revolto, Jesus está dormindo. Pedro larga o remo, vai para Jesus e diz: mestre, não importa em que perecemos, quem tem Jesus não tem medo da morte, quem tem Jesus não tem medo da vida, quem tem Jesus não tem medo do desemprego, quem tem Jesus não tem medo da fome, quem tem Jesus não tem medo da guerra, quem tem Jesus atravessa a dificuldade com ele, quem tem Jesus atravessa o mar revolto com ele, quem tem Jesus atravessa a doença com ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Pedro não viveu há 2000 anos atrás somente. Pedro está aqui esta noite, está debaixo do meu pele, corre nas minhas veias, e você não é diferente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pedro está de corpo presente aqui, assistindo esta palavra, ouvindo este sermão. Uma hora nós estamos lá em cima na fé, outra hora nos rastejamos. E o que significa isso, irmão? Eu te explico. O homem limitado, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não determino sobre a minha vida, quem determina sobre nós é o Espírito de Deus. Jesus sobre a nossa vida é a força que precisamos. Louvado seja o nome santo do Senhor. É tudo que nós necessitamos. Louvado seja Deus. Bem, não dá para pregar Atos dos Apóstolos sem explicar João 21, tocando no nome de Pedro. Quando nós conhecemos, lembramos da mensagem de João 21, ali acontece o verdadeiro chamado de Pedro. Tudo está focado no João 21, no acontecimento de Atos 12. Quando nós olhamos para Pedro, no finalzinho do texto de João 21, nos últimos versículos do 20 em diante, se eu não me engano, Jesus vai fazer a pergunta em questão aqui: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Em outras palavras, eu sei agora em quem tenho crido. O Senhor poderia me chamar de tudo: trapaceiro, mentiroso, enganador, falso, tudo. Mas o Senhor me chamou de filhinho. Louvado seja o nome santo do Deus soberano. Sabe o que significa isso a mim e a você? Por mais que olham para nós com olhar de desprezo, Deus nunca nos abandonou. A Bíblia nos informa que a causa de eu e você não sermos consumidos são as infinitas misericórdias de Deus. Mas não estou aqui para alisar o pecado e nem dizer que tudo pode. Estou aqui a dizer pelo Espírito Santo de Deus que a oportunidade de arrependimento está dado hoje a mim e a você. Por quê? Porque tem muita gente que conhece um Deus não bíblico, um Deus que vive trazendo coisa, andando como um garçom por aí, como bandeja, dando coisa às pessoas, e esquece que o melhor dele já nos enviou, a maior bênção dele já nos enviou, que é o Filho Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor, e que sem ele nada de nós pode existir. Sem ele não tem esperança, sem ele não tem vida, sem ele não tem paz, sem ele não tem reconciliação com Deus, sem ele não tem caminho, sem ele não tem verdade, sem ele não tem vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele está aqui esta noite, não para prometer coisas terrenas, mas para lembrar você que está comigo e com você. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Louvado seja o nome santo do Senhor, que é a palavra de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então, acontece este chamado de fato agora, e Pedro se lançando aos pés do Senhor. A Bíblia nos informa que antes ele se lança no mar envergonhado porque estava nu.
e é assim que pescavam antes. Mas a nudez de Pedro, eu creio que estava de fato, verdadeiramente no coração. Agora Pedro se desfez dele. Senhor, eu lanço aos seus pés, tu pode me destruir aqui. Tira a minha vida, Senhor. Eu não mereço, Senhor. Louvado seja Deus. Agora, toda aquela agressividade de Pedro, todo aquele fervor de Pedro, toda aquela arrogância, aquela altivez, o sangue que fervia em sua pele agora desmoronou. Ele disse: Senhor, acabe comigo, me destrua. Eu não mereço o seu perdão. Pronto, Pedro conheceu de fato quem é o Jesus bíblico, louvado seja Deus. Pedro conheceu que de fato ele é também misericordioso e o fogo que consome, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é intercessor e amanhã será juiz, louvado seja o nome do Deus soberano. Pedro, você me ama pela segunda vez? Sim, Senhor, tu sabes o quanto te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Apacente os meus cordeirinhos. Pedro está literalmente saindo das redes de pescador para o cajado de pastor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmão e irmã que está aqui esta noite, quando você de fato vai se render ao Senhor, louvado seja Deus, quando de fato nós vamos olhar a nossa condição diante do Senhor e compreender que Ele é o nosso sumo pastor e que tem misericórdia distribuindo, a graça de Deus está se estendendo mais uma noite a mim e a você, louvado seja o nome santo do Senhor. Terceira vez, tu me amas? Sim, Senhor. Eu digo que, Senhor, eu te amo. Tu conhece o meu coração, Senhor. Tu sabe de todas as coisas. Tu disseste, eu amo, Senhor. Pela terceira vez, apacenta as minhas ovelhas. E agora, chegamos no 12 de Atos. Pedro, até hoje, você andou para onde você quis. Você fez tudo o que você queria. Mas a partir de agora, você vai ser levado. Chegará um tempo que você será levado a lugares que você não quer ir. Então o autor, que é João, escreve: Jesus estava falando literalmente da morte que ele enfrentaria por amor ao Senhor. Ali, de fato, Pedro se derreteu na presença de Deus, esvaziou-se de si. Pedro fez trabalhos maravilhosos evangelísticos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nós vemos ali a primeira obra que acontece sobre as mãos de Pedro, a autoridade de Jesus em Pedro, na porta do templo Formosa. É o primeiro milagre, eu quero crer assim, que me apresentam. É o primeiro milagre. A Bíblia diz que na porta do templo, por nome Formosa, existia várias portas. E a Formosa é onde passavam os mais ricos, a igreja tradicional da época, aonde o dinheiro falava mais alto, o poder e o conhecimento falava mais alto, aonde a filosofia estava acima daqueles que criam na palavra de Deus. Só entenda bem isso, os homens brigando contra os cristãos. Literalmente, está na porta do templo Formosa um homem paralítico, há mais de 40 anos, se eu não me engano, me ajude se eu errar e me perdoe. Na porta do templo está quem? Um homem paralítico. E quem chega lá? João, também Pedro. Oh, meu irmão, louvado seja o nome santo do Senhor. O homem estendeu as mãos e disse: dê-me aqui uma esmola, eu preciso. E quando Pedro olhou, disse: olha para mim. Pronto, o homem convertido ao Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, conhecedor do que é de fato a graça de Deus. Então naquele momento Pedro olha para João: tem alguma coisa? Não tenho, eu também não. Olha para mim, homem. O homem olhou e Pedro olhou e disse as seguintes palavras: eu não tenho nada, mas o que eu tenho, peraí, antes não tinha. Não, aquele velho Pedro morreu. Eu não
tenho nada de mim, mas o que eu tenho agora é Cristo que vive em mim. O que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Naquele exato momento o homem levantou e andou. Ele poderia ir para casa, olhar para sua família, ir no bairro onde morava e contar o que acontecera. Ele não faz isso. O homem sempre esteve na porta do templo e queria entrar para adorar, mas não podia, porque o seu pecado criam que tinha deixado ele afastado de Deus, e ele merecia somente ir até a porta, não podia entrar na igreja. Os primeiros passos do homem não foi ter com a família, os primeiros passos do homem agora é entrar dentro da igreja e adorar aquele que é digno de honra e de glória. A Bíblia diz que ele saltava, pulava e gritava de alegria: louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, irmãs que aqui está, a verdadeira obra de Deus começa de dentro para fora. A verdadeira obra de Deus, quando indagado os homens: Jesus, o que é a obra de Deus? O que é a verdadeira obra de Deus? A resposta é todos que creiam naquele que enviou. Crer no Senhor, crer em Deus, porque o seu coração e o meu é como o de Pedro, duro, não há conversão, é duro demais. Então, irmãos, a este milagre maravilhoso, mais para frente, Pedro se torna conhecido. Pedro e João, claro, começam a ser perseguidos. Herodes aqui, quero crer que Agripa está perseguindo a igreja, e não só a igreja, mas perseguindo também. Quando eu digo igreja, não é uma instituição, não é uma placa, uma denominação, são pessoas. Aqui a igreja trata de igreja como pessoas, e não só lá. Hoje também tem que ser assim. Então a igreja primitiva foi abençoada por um crescimento dramático, milagres poderosos e uma liderança determinada. Aqui está Pedro, Estevão, entre tantos outros. Deus levanta homens de Deus, cheios do Senhor, João, Tiago, e cada um se dividido de dois em dois, e então a igreja cresce, a primitiva. E esses fatores primitivos, esses fatores da igreja, permitiram que a igreja impactasse o mundo, e foi essencial no crescimento da igreja. E eles eram alvos de ataques diabólicos e perseguições constantes. Hoje não é diferente. Todos nós vemos o que está acontecendo aí, e está diante dos nossos olhos, e parece que muita gente se esqueceu, não percebe isso, mas o Senhor está conosco. Não há o que temer, irmãos. Às vezes nós ficamos assombrados com o que vimos. Mesmo assim, a igreja, antiga igreja, vamos dizer a primitiva, de fato a igreja que Jesus instaurou, enfrentavam provações, mas superaram-nas. Eles sobreviveram a isso, e quando olhamos para o sucesso da igreja primitiva, podemos esquecer que tudo isso foi conquistado. Nós não podemos esquecer disso, que tudo isso, esse crescimento, foi conquistado através de muitas fornalhas e aflições. Hoje há uma promessa diferente. Fique em paz, vá em paz para a sua casa. Essa semana será uma semana de paz. Haja paz. Quando a Bíblia diz que nada a ver disso, a Bíblia não fala sobre isso. Essa semana será uma semana de paz, que haja paz sobre a sua vida. Mas a Bíblia diz diferente. A Bíblia diz: pelo próprio dono, criador de todas as coisas, sua palavra está em minhas mãos. No mundo tereis aflições. E a igreja cresceu justamente no momento de aflições, fornalhas ardentes. Eu não sou aqui o profeta do caos, mas estou pregando a verdade. O Senhor nos prova para aproximarmos dele mais ainda, nos santificarmos. Tem gente que vive falando por aí: Deus está testando o seu limite. Que Deus é esse? Se ele é onisciente, a onisciência em alguém permite saber de tudo, conhecer tudo, estar ciente de tudo. Que Deus é esse que é pregado, aonde falam que Deus está testando o seu limite? Se ele mesmo me criou, não conhece o meu limite? Conhece. Salmista vai dizer assim: tu conheces o meu deitar, o meu levantar, ainda como um embrião informe no ventre da minha mãe.
Tu me levantaste, escrevi a minha vida e contou todos os meus dias. A palavra ainda não saiu na língua, ou seja, está no gatilho. Tu já conhece todas elas. Tu conhece o meu deitar e o meu levantar. Eu pergunto a você, que Deus é esse que vive testando pessoas por aí? Não. Deus permite a prova em nossa vida para nos aproximarmos ainda mais do Senhor. Deus permite provas sobre a nossa vida para que o nome dele seja exaltado sobre nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus permite a prova sobre a nossa vida, as tempestades sobre a nossa vida, para exaltar o nome dele sobre nós. Olhamos para Jó, queridos, louvado seja o nome santo do Senhor. Não é o diabo que vai até Deus, é Deus que cutuca o diabo. E um dia, a Bíblia vai dizer, Jó capítulo 1, entre os filhos de Deus, eu quero crer que sejam os anjos, estava Satanás, e Deus chamou ele e diz, vem cá, você tem visto o meu servo Jó? E deu um currículo dele, diz, um homem temente, fiel, temente, que se desvia do mal, um homem íntegro, sincero e reto. Você viu ele? Talvez Satanás até viu, mas ele não costuma elogiar aquele que é cristão, não. Se você esperar elogio do diabo, vai ser somente em cima do teu pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquilo que é ruim em nós, Satanás aplaude, mas aquilo que vem de Deus, ele combate para te destruir. Então Satanás deu uma de desapercebido, desatento e não responde. Leia a Bíblia, Jó vai dizer exatamente sobre isso. E quando Deus dá o currículo de Jó, o Satanás olha para Deus e fala, também você cercou ele de bem, tudo que esse homem toca vira dinheiro, tudo que esse homem faz e põe as mãos se transforma em dinheiro. Por isso você faz isso, ele adora você, ele é tudo isso que você está dizendo. Ele é um homem íntegro porque você cercou, existe uma cerca, um muro nele cheio de bens. Você abençoou em troca de dinheiro, de adoração. Você deu coisas para ele adorar. Irmãos e irmãs que está aqui, é justamente sobre esse texto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos que talvez vivem desta maneira, não aceita as provações, as aflições, as fornalhas, porque creu num Deus que anunciaram a você, um Deus evangélico, um Deus gospel, um Deus que vive por aí de bandeja. E claro, não quero negar, sim, ele abre portas, ele fecha a porta, ele cura, ele também permite a enfermidade, ele também, irmãos, nos socorre, ele também levanta e abate o homem, está tudo sob as suas mãos. Mas crente que não quer passar pelas provas, nunca viu quem é Deus, nunca conheceu o verdadeiro Deus bíblico, Jesus bíblico, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não quer ver o reino avançar. Por quê? Porque não permite ser provado. Mas em todas estas coisas Jó não blasfemou contra o nome de Deus. Se você veio aqui esta noite com a mesma intenção no seu coração para ouvir o verdadeiro evangelho, coma e beba da palavra de Deus. Ele está voltando, olhando para o meu coração e para o seu. Se vivermos a palavra de Deus, ele nos receberá em sua glória neste momento, e no final da nossa vida ouviremos dele, da sua boca, vinde ó benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação dos séculos do século. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Bem, se observarmos, irmãos, o que lemos desse capítulo, como eles enfrentaram dias difíceis, pode também nos ajudar, irmãos, e estivermos em meio a tempos de provações. Não é segredo para nenhum de nós. Crente não vive em uma bolha, numa caixa de vidro. Crente não vive em nuvens, pisando em camas macias, em pétalas de rosa. Não, criou-se essa ideia, mas não, isso é algo não é para nós. Nós que servimos o Senhor, quando eu digo nós, é a igreja primitiva, a igreja de fato, que ama o Senhor sobre todas as coisas. Como fala sobre todas as coisas, é em meio à dificuldade, às fornalhas, agruras da nossa vida. Nada disso nos separa do amor de Deus que está em Cristo nosso Salvador. Não é segredo que todos nós passamos por momentos assim. Entretanto, a forma
como lidamos com essas situações é que fará toda a diferença diante a glória de Deus, diante a pessoa do nosso Deus. Bem, hoje eu quero analisar com os irmãos um pouco mais esses eventos e falar como nós devemos fazer para superar esses desafios. Do versículo de 1 a 6, vai estender um pouquinho, mas você está na tua casa, no conforto do teu lar, fica aqui com a gente. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes, estendendo a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, matou a espada Tiago, irmão de João, o mesmo que estava no barquinho no dia da pesca, onde Jesus apareceu. E vendo que isso agradara ao judeu, olha só, continuou mandando prender a Pedro também. E eram os dias dos asmos, festa que os judeus celebravam. A preocupação de Herodes é sair bonito na foto, fazendo de bom moço. Deixa passar. Eles até mudavam, saíam de Jerusalém para não ter problema. Mudavam o seu quartel-general, esperando passar toda a luta para depois voltar e fazer as tramas acontecerem. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a ele 4 quaternas de soldado. Aqui sai o número 16 pessoas, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E Pedro também era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nesta mesma noite, estava dormindo Pedro entre 2 soldados, ou seja, são 16, tinha 14, fora os 2 que estavam com ele. Separava ele, com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Bem, aqui, irmãos, dá a ideia que parece que a oração da igreja não adiantou muito para Tiago. Não é isso que a palavra está dizendo. Nós devemos orar sim, mas quem tem os desígnios sobre a nossa vida não somos nós, é Deus. Não há poder na nossa oração. A Bíblia deixa bem claro que Deus não divide sua glória com ninguém. Isso não impede de nós orarmos e suplicarmos a Deus, muito pelo contrário. A fraqueza do homem caído é ligada à onipotência, onisciência, onipresença de Deus na oração. Mas Deus tinha contado nos números de dias e encerrou-se os dias de Tiago. Agora faltava Pedro. E por bondade de Deus, Pedro ainda estava lá. E então Herodes Agripa, este é o 4 Herodes, era amigo dos judeus, mas inimigo da igreja. E as provações, irmãos, claro, elas podem vir de muitas fontes, mas todos passam pela permissão e pelo conhecimento do nosso Pai Celestial. Assim aconteceu com a morte de Tiago. Deus permitiu que a vida de Tiago fosse encerrada. Foi morto. E a igreja primitiva via seus líderes sendo, eu não posso falar essa palavra por causa da plataforma, mas vou falar as iniciais, assas. A igreja viu isso e tomou-se um ressentimento de medo. Então, irmãos, as provações, de fato, ela pode cercear a nossa vida. As provações podem sim. E o Espírito de Deus que está em nós, ou o nosso espírito de vida humana, mas não tem poder para destruir o Espírito de Deus sobre a nossa vida. A morte, humanamente aos nossos olhos, a nossa vida humana, quando cerceada, nós continuamos, porque a vida que possuímos, de fato, que Jesus nos deu, não é uma vida que se resume do berço à sepultura, mas é uma vida eterna. Em nome de Jesus, que você esta noite possa estar entendendo a palavra. Se você tem uma enfermidade sobre o teu corpo, não há o que se preocupar. Tanto Deus poderá te curar, como poderá te receber na glória, glorificado e com um corpo semelhante ao de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Quando isso acontece, irmãos, talvez nós olhamos e falamos: Senhor, sem saída para a minha vida. Era um grande tempo de tanta provação, de tanta dor, mas o Senhor estava junto deles e Pedro foi liberto. Tiago morreu. Pedro, um anjo apareceu-se à prisão e o levou e o tirou. Seu descanso. Pedro estava enfrentando uma provação maior do que o povo, mas a Bíblia diz que ele dormia profundamente. Olha aqui, versículo de número 6, parte B. Estava Pedro na mesma noite dormindo. Quem pode, irmãos, dormir, descansar literalmente no meio de provações tão terríveis, sabendo que o irmão, companheiro,
nas tribulações e nas lutas, morreu numa noite anterior. Esse Tiago não é irmão de Jesus, é irmão de João. Tinha morrido. A sua vida tinha sido ceifada no fio da espada. E ele estava dormindo. Cadê aquele Pedro bravo? Cadê aquele Pedro agressivo, orgulhoso, arrogante, olhar altivo, prepotente? Cadê aquele Pedro que negou o Senhor Jesus? Literalmente, tinha deixado a vida de lado. E o que estava vivendo nele era a pessoa do Cristo. Por isso ele estava descansando. Aqui chegamos a um ponto crucial, o que a palavra faz conosco. Quando estamos na presença do Senhor, não temos medo do que se levanta. Quando estamos na presença de Deus, não temos medo das conversas que se levantam. Quando estamos na presença, entregues literalmente à pessoa de Jesus, não temos medo do amanhã, não temos medo do que acontecerá no outro dia, não temos medo do que se levantará nas próximas horas. Por quê? Porque descansamos no Senhor, Ele é o nosso descanso. Estou finalizando a palavra, louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez você veio aqui esta noite preocupado como será o seu dia de amanhã, preocupado como será a segunda-feira para a sua vida, como será se porventura se concretizar-se o que você está esperando lá na empresa que você trabalha. Talvez o seu coração está amarrado a essa circunstância, você tem perdido o sono de dia, de noite, de madrugada, sei lá de que jeito. Talvez até o teu apetite foi embora. Sabe por que você está fazendo isso? Porque ainda você não colocou tua bagagem aos pés de Jesus. Esta noite o Senhor está te convidando, pelo evangelho que é pregado aqui em nome de Jesus. Eu sei que está acontecendo no teu coração um movimento de aquecimento, não é emoção, não, é o Espírito Santo de Deus dizendo a mim e a você esta noite: coloque toda a tua bagagem aos pés de Jesus. Esta noite durma em paz, lembrando, o Senhor está comigo, louvado seja o nome santo do Senhor. Não há o que temer, descanse literalmente, mesmo que como Pedro, com 2 homens, mais 14 do lado de fora das prisões, 3 grades prendia ele, os portões cadeados e corrente, Pedro desfez de tudo e descansou literalmente crendo: se a minha vida cessar aqui, mais de 3.000 almas já se converteram em uma só pregação, e todas elas foram batizadas, e o Espírito Santo esteve com elas. Pedro estava lembrando literalmente desta passagem, dizendo: eu conheci um homem por nome de Simão, ele veio tentar pedir a mim por dinheiro, o Espírito Santo, eu respondi a ele: maldito seja, você entendeu tudo errado, a palavra de Deus é verdadeira, não se negocia a palavra, não se vende o evangelho, não é troca e troco, é renúncia de tudo que você tem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pedro entendeu João 21, quando o Senhor disse: Pedro, ainda até hoje você vai aonde quer, mas a partir de agora será levado para onde você não quer. Jesus estava dizendo literalmente sobre a morte de Pedro, como ele glorificaria o nome de Deus em sua morte. Se você não sabe, o final da vida de Pedro foi crucificado, mas quando ele olhou para as pessoas que assim o fizeram, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu Salvador, me crucifica de cabeça para baixo. Ele sim é a cabeça da igreja, eu não. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, que maravilha, louvado seja o nome santo do Senhor. Era isso que Pedro tinha no coração, estava entregue ao Senhor, estava entregue à palavra de Deus, estava entregue ao evangelho genuíno da graça, se lançou aos pés de Jesus. E ele, irmãos, informamos, pena que o horário não dá tempo para explicar todo o texto, mais para frente o anjo diz: Pedro, calça a sua sandália, lança-te sobre o teu lombo tua capa e segue-me. Pedro olhou: Pedro, vamos Pedro. Eu quero pensar que Pedro estava achando que aquilo, a Bíblia ainda fala, achou que aquilo era um sonho, que era uma visão. E quando Pedro olhou para o anjo e disse assim: meu Senhor, aí fora tem mais 14 soldados, aqui tem 2, tem 3 cadeias, como faço?
Todos eles adormeceram, Pedro. Este é o momento, tem cadeado, já quebrei, e as cadeias caíram. Louvado seja o nome santo do Senhor. Até parece que Pedro queria ficar ali dentro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, é justamente na hora da dificuldade que Jesus se apresenta a nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei o que você está enfrentando e como está a tua mente, mas esta noite o Senhor está dizendo que Ele está conosco e não há o que temer. Louvado seja o nome santo do Senhor. A minha oração é que aonde você estiver agora, que você possa receber essa mesma paz que excedeu o entendimento humano sobre o pensamento, o coração e a alma de Pedro, esteja sobre a nossa vida esta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu confesso que eu também precisava ouvir esta mensagem, mas a paz de Deus que excede todo entendimento está sendo lançado a mim e a você esta noite. Cinja-se da tua capa, ao Pai com as tuas sandálias, que é o evangelho da graça. Ah, irmãos, que maravilha! O escudo que é a palavra de Deus, o capacete do evangelho, e vamos continuar servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Bendito seja o nome santo do Senhor. Quando Pedro acorda, está lá na casa dos seus irmãos, e eles oravam. Então a menininha Rode, olhando Pedro, contou e ninguém acreditou. Tem muita gente que usa isso para mentir a você, para ficar te segurando numa promessa vazia e vaga. Em primeiro lugar, aconteceu a conversão, a entrega total de Pedro. Ele se lançou literalmente a Deus como ferramenta de evangelização. Ele não estava vivendo mais a vida dele, vivia a vida de Cristo dele. Então, como Deus ainda tinha algo sobre a vida dele, ainda tinha que usar muito dele, quebrou as correntes, livrou ele das mãos de Herodes. E depois sabemos que esse homem, por Deus condenado, passou a comer bicho, começou a se alimentar de bichos. Ou seja, irmãos, ninguém pode impedir os planos do Senhor. Ninguém pode atravessar diante a palavra de Deus. Ninguém pode atravessar diante o evangelho genuíno da graça. Herodes caiu, começou a comer bicho como alimento. Pedro foi solto da prisão. E como o homem não é exaltado, a carne humana não tem exaltação para a carne humana. Pedro morreu, irmão, como mártir em amor ao evangelho genuíno da graça. Ele era uma ferramenta do Senhor e esta noite não é diferente. Se você está aqui esta noite olhando para a tua prisão dentro da tua casa, eu não sei qual é a tua prisão, mas viva de todo o seu coração a palavra de Deus. Sejamos uma ferramenta nas mãos do Senhor. Literalmente nos lançamos aos pés de Jesus. Ele não está aqui para te condenar, assim como Pedro negou, eu e você também negamos. E talvez você entenda que a nossa negativa é só nos pecados de atos de cunho sexual. Não, nós negamos a Deus todo instante da nossa vida, quando entregamos o nosso coração para a circunstância do medo, para a circunstância que é a dor, para a circunstância do desemprego, para a circunstância do casamento mal sucedido. Não, estas são prisões que calam a voz de um verdadeiro adorador. Mas se você veio aqui com circunstância ou não, adore a Jesus em espírito e em verdade, porque Ele é espírito e habitou entre nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é o centro da mensagem, o centro da minha vida e da sua. Não importa a prisão, cinja-te da capa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não a que carregamos por aí escondendo os nossos pecados, mas a verdadeira capa que nos cobre é a glória do Senhor, a graça de Deus sobre a nossa vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ele quer salvar você, Ele quer perdoar você, Ele está convidando eu e você ao arrependimento. Lança-se aos pés do Senhor e todas as cadeias que nos prendem de ouvir a mensagem, de abrir o coração e receber o sermão da palavra, serão quebradas hoje. Assim como Pedro, todas as portas se fecharam e a da glória estava aberta, da palavra, esta noite não é diferente. Talvez você olhe para a tua vida e todas as portas se fecharam, mas a da palavra continua aberta como sempre. Tome posse da mensagem, posicione-se. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele vive, glória ao nome santo do Senhor, e está entre nós.
Ele está vivo, ele venceu a morte, o mesmo que apareceu aos homens, ainda lavando as redes, sem conhecer o Senhor, e pregoou eles, e eles buscaram por princípios e venceram para a glória de Deus. Nós estamos aqui esta noite como discípulos amados do Senhor, e sendo convidados pelo seguinte evangelho: filhinhos, vinde até mim, vós que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, pois o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde e simples de coração. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.